Bom, boa noite, bem-vindo a todos para mais estudo da Paraxá. Hoje a gente tem o privilégio de ter aqui com a gente o Celso, que vai nos trazer esse estudo maravilhoso de Korah. Celso, bem-vindo e a palavra é sua. Obrigado. Vamos fazer brachá antes. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher קידשנו במצוותיו וציוונו בדברי תורה. והערב Amém. נא אדוני אלוהינו את דברי תורתך בפינוי ובפיות עמך בית ישראל, והיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל, כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה. ברוך אתה אדוני, המלמד תורה לעמו ישראל. ברוך Amém. אדוני Amém. אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amém. Amém. Bom, então boa noite, gente. É um prazer enorme estar com vocês e estudarmos um pouquinho uma paraxá extremamente controversa para os dias de hoje e extremamente fascinante, porque ela nos convida, talvez, a olhar um personagem que, ao longo de toda a história judaica, desde que se estuda ou que se comenta a Torá, é um vilão, de certa maneira, né? Um vilão que se opôs ao grande líder e que, obviamente, se opondo ao grande líder, estava se opondo ainda mais, de certa maneira, à liderança divina, já que Moisés foi indicado por Deus para ser o líder. E eu acho que vale a pena a gente começar a entender um pouco, talvez a aceitar um pouco a figura de Korach como talvez um dos maiores exemplos, né, de humanidade, né? Quer dizer, talvez, e não necessariamente, obviamente, um exemplo positivo, mas talvez a gente entender o que aconteceu e o que acontece, né, nesse processo da rebelião de Korach e entender que ele é uma pessoa humana e que, de certa maneira, a gente vive isso até hoje, né? Quer dizer, talvez o que eu queria trazer para vocês é que não nos faltam Korachim. Ao longo da história, eles nunca foram engolidos pela terra e eles, de certa forma, continuam nos desafiando. Assim como Korach desafiou Deus e Moshe. Então, eu acho que assim, e vocês me conhecem, sabem que eu gosto da participação de todos, né? Vão falando o que vocês pensam, vão pedindo a palavra, e a gente vai, digamos, destrinchando. E Korach traz nessa história um processo extremamente rico do judaísmo, uma característica muito própria do judaísmo, que eu acho que a gente vale a pena prestar atenção. Primeira, é, primeira coisa que acontece, né, é que começa, né? Como começa essa história toda, né? Quer dizer, Deus começa a Paraxá dizendo que Korach pegou, né, escolheu para si. Jacobson quer já falar um pouquinho? Tu podes terminar o teu pensamento aí, Tá. e eu já, Não, eu então, já te ele provoco. já pega, na verdade, o que a Torá traz, que ele não pegou pessoas qualquer, né? Quer dizer, ele tentou pegar
o que a Torá diz como Anshei Shem, pessoas de renome. Tinha uma estratégia, né, na cabeça dele, que ele foi pegar a elite do povo, né, quer dizer, representantes que tivessem peso nesse processo, né? Então, assim, vejam vocês que não era, ele não era um Zé Mané. Então, vocês sabem de onde ele era? Alguém lembra? De qual tribo ele era? Levi é parente de Moshe, né? Primo. Achava era. É Ele parente, é primo de é Moshe, direto. Levi. Ele é primo de Moshe. Então, não é um Zé Mané qualquer. Irmão E de se ele era Korah, Levi, Nefeg e Zichri. oi? Os três irmãos eram Korah, Nefeg e Zichri. Zichri bem parecido com Zecre, mas tudo bem, não tem problema. É, não, mas é muito Mas eu não estava importante, na rebelião. não sei, mas enfim, na verdade, gente, o que é importante é dizer o seguinte, então, ele não era um Zé Mané e ele tinha uma autoridade na comunidade. Lembrando que a tribo de Levi, na verdade, tinha uma responsabilidade já definida. Não é verdade? Quer dizer, não é porque Aaron era da tribo de Levi e era o sumo sacerdote, ou designado como sumo sacerdote, vocês sabem que a tribo de Levi teve também seu papel fundamental no contexto do ritual, digamos, do templo, né? Ou ali do Ohel Moed, que era ajudar o Cohen. Então, e aí, gente, né? Quer dizer, essa é uma questão importante. Como começa esse discurso? E vejam vocês que a primeira questão que aparece, e que eu acho que eu vou dando alguns insights para vocês, e eu queria que vocês, na verdade, cada vez que eu fosse falar algumas questões, transportassem para uma realidade nossa hoje, contemporânea, porque eu acho que ela é extremamente importante, né? O que aconteceu ali é extremamente importante. Mas antes eu queria passar a palavra para o Billy Bill. Pois é. Eu, eu acredito assim que enquanto ser humano, estudioso também e professor, que não há ser humano infalível, né? Não? Assim, intocável. Ah, mas ele foi constituído por ordem do divino, queira a tradição religiosa que seja, né? Então, o papel de cor aí para nós na pós-modernidade é que certas situações, ocasiões precisam ser postas na à mesa, precisam discutir, né, de uma forma com sabedoria, mas que ele traz um exemplo muito grande para a gente que nós não podemos ter medo ou achar que se alguém for constituído pelo divino, que ele não pode ser redarguido, que ele não pode vir para o nosso mundo humano, mas tudo com as devidas precauções e com sabedoria, né? Mas precisamos Maravilha. sim Portanto, tocar. você está trazendo, Jacobson, uma questão digamos, que é a forma como que as coisas são colocadas. Eu acho que essa é uma questão fundamental nessa história. Você tem toda a razão. Ninguém é infalível, ninguém é perfeito, nem mesmo o grande líder, né? Enfim, eu acho que essa é uma questão porque ele agora, esta é uma das primeiras perguntas que a gente tem que fazer. O que que acontece entre uma pessoa que foi este líder e alguém que questiona esta liderança como Korah? O que será que Korah fez? Ou de que maneira Korah fez para que, na verdade, Jacobson não fosse esse processo que você disse? Que na Torá, ou no judaísmo, mais do que na Torá, tem um nome.
do que você falou e eu já vou falar qual é. Primeiro, gente, então ele pega a elite toda e ele chega para Moshe e para Aaron e fala uma palavra fundamental nessa história. Alguém sabe como começa esse discurso, né? Tem uma expressão que ele usa que é fundamental, né? É a ideia que ele disse que ele não foi só Moshe Rabbeinu que foi escolhido, mas também eles entre a tribo também Não, foi. mas ele usa. Dani, não sei se você está com o Romacho aberto, né? Mas, enfim, logo no comecinho, né, ele fala uma questão fundamental e ele é extremamente ardiloso. Vocês vão ver. Por isso que eu estou falando, ele é extremamente inteligente. Vamos ver o que aconteceu com ele, né? Ele usa uma frase, né? Deixa eu abrir aqui meu Plaut. Espera um pouquinho, que eu deixei ele fechado. Eu Sem estou com o ser... Cefari aberto aqui, se puder ajudar. Tá bom, no comecinho, no comecinho. Primeiro, A primeira fala de Korach para Moshe. Leia em hebraico antes, Dani, depois vai a gente Karu, traduz. El Moshe, El Aharon, Vayomru, Alehem. Ó, Ouve, rogo-te, filho de Rav Levi. lachem, ó, kol ha'eda, kulam kedoshim, pronto, uvetocham pronto. Adonai. Não, já tá bom. O que que ele fala? Nesse... Rav Edá. lachem. Vocês foram longe demais. Too much. Então, ele começa um discurso assim. Alguém falou para ele isso? Parte dele, né? Quer dizer, é um líder que começa, digamos, é uma absoluta ideia deles assim, é muito para vocês, né? Quer dizer, vejam que tipo de discurso ele começa e mais ainda, logo em seguida, Rav Lachem, né? É demais para vocês, é too much. Por quê? E olha lá, ele usa ardilosamente a razão. O que que ele fala em seguida, Dani? Ki kol ha'eda, kulam kedoshim. Oh, por acaso ele está errado? Não? Por acaso não foi isso que Deus falou? Primeiro, né? Kedoshim e que mora junto e que está junto de nós, não foi isso? Então, Uvetocham Adonai, ele continua, Uvetocham Adonai. isso. Ele usa o quê? A própria fala divina, né? Se vocês abrirem, né? Parashat Kedoshim, Kedoshim tiyu ki kadosh ani. Ele diz, não é verdade? Não, não foi isso que nós ouvimos. Que todos nós somos sagrados, então por que é too much? Vocês são demais. Por que vocês são? E ele diz ainda, né? E ele mora entre nós. Quando ele ordem lá em Shmot, ele deu a ordem, né? Tivnu li mishkan veshachanti betocham. Construam o tabernáculo e eu morarei dentro deles. Então ele está usando argumentos conhecidos do povo. O povo se identifica com isso. Eles ouviram do grande líder, não é verdade? Que eles são sagrados, que todos são sagrados e que Deus mora ali. Então, até aí ele está errado, gente? Não está. Não está. Essa é uma das questões absolutamente fundamentais para a gente entender a personalidade de Korach e o que aconteceu com ele. Por que que deu errado? Porque ele é extrema. Bom, primeiro, a gente conhece isso, né? O que que significa quando a gente usa para convencer as pessoas coisas conhecidas, para atrair a massa? Como chama isso? Isso chama Populismo. manipulação. Populismo. Ele foi Populismo. extremamente populista, não é verdade? Ele foi extremamente populista. Ele foi usar um argumento da própria história deles. Kulam Kedoshim. Todo não foi isso que Deus falou, né? Que você, Moisés, falou em nome de Deus. Então vejam vocês que ele é muito esperto. Ele foi usar esta ardiloso. Ele foi usar esta manha de um jeitinho. Opa,
Estou convencendo as massas. E lembrem-se, não eram qualquer massa. Ele pegou a elite, Anshei Shem, gente de renome. Capaz do quê? E gente de renome faz o quê? Convence os outros, não é verdade? Tem uma certa fama de Influencers. respeito. Como é, Dani? Influencers. Influencers. É isso mesmo. Por isso que eu falei para vocês. Façam os exercícios transpondo para o nosso momento atual, né? A comunicação, a manipulação da comunicação via populismo, e ele pegou pessoas influencers. Anshei Shem. A Torá usa influencers como Anshei Shem, pessoas de renome. Tá claro isso? Agora, que isto foram longe demais? Que tem nesse discurso manipulador da figura de Korach? Porque ele resolveu. Demais. Claro que ele está fazendo o seguinte: por que não eu e sim vocês? Nós somos da mesma família, não é verdade? Eu também quero um pouco desta Kedushá especial, né? Essa é uma questão, essa disputa, né? Que eu também quero este kavod. Isso é estranho para vocês? Essa disputa? De forma Então, alguma. E a ele primeira está coisa ainda que a sendo, gente ele tá sendo aproveitador, porque a gente vem de duas parashiot, onde o povo foi castigado por Deus algumas vezes, mas já por causa por de causa da algumas. comunicação, já por conta da manipulação do discurso. Vocês lembram que semana passada teve 10 malandrinhos que inventaram um discurso falso, fajuto, porém manipulador, queriam colocar o medo na população, né? Somos igual gafanhotos, né? Não foi isso que ele falou? Somos insetos e assim por diante. Eu não sei por que que a tela está diminuindo de vocês. Eu vejo de vez em quando volta a ficar pequenininho. Bom, enfim, não importa. Então, gente, ele está contestando algo, como o Billy Bill disse, né? De certa forma, ok, vamos pôr na mesa a liderança. Qual é o grande problema? Começa torto, começa manipulando. E mais, começa do quê? Por quem que ele está falando? Em nome de quem ele está falando? Será que ele está falando em nome destes todos pessoas de renome? O que que vocês acham? Ele está falando em nome de quem? Ele diz que está falando em nome de Kol Haedah, de todos que estão ali, mas ele está falando. Algum populista não fala em nome do povo? Ele está falando em nome dele mesmo. Claro, claro. Então, esta é uma das questões importantes da gente Será analisar que aí é o que que ele aconteceu. erra, Moré? Oi? Será que é aí que ele começa a errar quando ele fala em nome dele mesmo, por ele mesmo? Talvez não. Não, Talvez não. Talvez isso não seja errado. Ele pode falar em nome dele mesmo. O problema, Jacobson, é o objetivo dele. E acho que aí começa a morar o perigo dele. E talvez, gente, aí está uma das grandes diferenças entre esses dois, alguém que é líder e alguém que quer ser líder. O que faz Moshe quando houve esta fala maluca, entre aspas, do Korach? Pode alguém ler logo em seguida? Quando Moshe... Nafal al panav. Opa! Opa! Ah! Vaiol. O que é isso? Como é que a gente pode traduzir? Ele Se desmorona. prostra. Oi? Ele se, ele se Ele cai no prostra. chão com a cara no chão. Ele cai no chão, ele diz humildemente, talvez eles tenham razão. Deixa eu pensar um pouco. Né? Primeiro, esta reação de Moshe, assim, respira fundo, calma que eu vou responder. Então, acho que E essa é é a uma... mesma reação. Oi? E é a mesma reação que ele tem toda vez que Deus fala que vai castigar o povo.
Ele e Aharon têm sempre essa mesma resposta, vai pola al panav. Quando ele Isso. fala que vai no bezerro de ouro, quando ele E fala o agora que das é isso? codornas, E o que é isso, Dani? O que é vai Paulo Alpanav? Simboliza o quê? De um líder. humildade. Humildade. Simboliza Humildade, humildade, né? simboliza saber ouvir. Humildade. Humildade. Reconhecimento de falha. O Isso. líder é humano, o líder é sujeito à falha. Apóstolo, está errado, então vamos conversar, vamos ver o que está acontecendo. E Então, isso é a Jacobson, parte de. É uma das virtudes que o líder precisa ter, o professor precisa ter em sala de aula, isso. rever um Então monte ele de pode coisa. falar em nome dele. Não pode, ele pode falar em nome dele. A questão é o que ele está objetivando e a forma como ele fala. Ele vem afirmar o tempo todo, né, que ele é o grande, né, aquela manifestação egóica. Eu não entendi o que o Dan escreveu. Pode falar, não precisa escrever no chat. Uma dúvida que tenho seria de por que os que ofereceram incenso foram queimados. Eles não fizeram isso para mostrar a fé deles no eterno? Sim, de certa maneira, sim. O problema, na verdade, é que exatamente, e isso é uma das questões, enfim, por que foram queimados? Porque talvez tinha um processo aí de fingimento. O que está em jogo, gente, é a autenticidade do ser humano. Quem de fato é autêntico. E nesse sentido, gente, Pirkei Avot, vocês sabem que a ética dos pais é um dos tratados do Talmud, né? Dos vários tratados do Talmud, que traz uma questão muito interessante, talvez muitos de vocês, ele traz uma distinção e ele fala o seguinte: não é ruim falar de si mesmo, não é ruim a machloket que se fala, né? A controvérsia. E ele traz dois tipos de controvérsia. Alguém sabe quais são? Pirkei Avot fala em dois tipos. Ele fala machloket leshem shamaim, ou seja, machloket leshem shamaim é uma controvérsia positiva. De Deus. Leshem shamaim quer dizer, digamos, inspirada pelos céus. E outra, machloket, sheina leshem shamaim, que não é positiva. E ele usa dois exemplos. Ele fala justamente isso. Ele fala que esta controvérsia, leshem shamaim, Pirkei Avot traz, de que é, por exemplo, os dois grandes sábios da época do Talmud, vocês devem ter ouvido falar neles, Hillel e Shammai, né? Que traziam suas controvérsias extremamente excelentes, cada um tinha a sua opinião e eram construtivas. Na verdade, eram absolutamente, falavam em seu nome. Jacobson, presta atenção, por isso que não tem problema falar em seu nome. Hillel jamais deixou de falar em seu nome e deixou de expressar suas opiniões. Assim como Shammai. Vocês conhecem aquela controvérsia, né, entre os dois? O exemplo clássico é da Hanukkah. Um acende, começa a acender um a um, e o Shammai dizia começa com às 8 e nós vamos tirando todo dia um. É um clássico e cada um faz. E é por quê? E por que isso é tão positivo? Porque você não está deixando de lembrar a questão de Hanukkah, lembrar o milagre, lembrar todo o processo. E aí ele vem, porque a volta continua e diz assim: qual é a machloket sheina leshem shamayim? Né? Qual é, de certa forma, né, a questão desta controvérsia que não é tão positiva e inspirada? Qual é? Adivinhe qual é? Korach e sua comunidade. Então, essa é uma das questões importantíssimas, na verdade. O judaísmo estimula o debate. Para o judaísmo não tem problema falar em seu nome. Para o judaísmo não tem problema você colocar, até como Korah começou. Olha, quero saber por que você é o líder.
O grande problema é que Korach trouxe na sua arrogância e na sua prepotência a controvérsia destrutiva e não construtiva. Na verdade, ele traz um processo, ele constrói uma crise no povo, onde questiona toda a liderança de Moshe de forma absolutamente destrutiva. Em troca do quê? Do seu ego. Favores, honras pessoais, Kavod, poder, dinheiro, kuved, kavod. kavod, kuved, como se fala, E né? sendo oportunista, né? Ele vem Pois de ele não. dois momentos, duas parashiot, É. onde o povo Ah, gente, sofreu castigos. isso. Eu estou falando só do Ô, passado. Celso, mas como tu queres que nós contextualizemos, Sim. os governos estão cheios desse discurso, né? Uf, Para eu tirar ia falar se nós estamos vantagem, falando do passado ou do presente. demenciar e idiotizar a população. É, Mas a Torá é eterno. então, Machloket leshem shamaim e machloket lelo shem shamaim, ou seja, a controvérsia construtiva é maravilhosa, a controvérsia destrutiva. Vejam, nós temos uma das grandes fontes do judaísmo, gente. É construída em cima de Machloket leshem shamaim. Uma das grandes fontes do judaísmo é construída em cima dessas controvérsias que são positivas, são éticas, são absolutamente no lugar certo, na hora certa. Qual é a fonte judaica que é um exemplo disso, gente? Que nasceu das controvérsias. Alguém lembra? O Talmud. O Talmud nada mais é, gente, do que um enorme livro de controvérsias e de registros de controvérsias de sábios como Hillel e Shammai e outros tantos, né? Quer dizer, enfim, Rabi Akiva, Rabi Tarfon, enfim, tantos e tantos outros sábios do Talmud e da Mishnah, que simplesmente registravam os grandes debates. O Talmud Bavli, né, o Talmud da Babilônia, eram os grandes registros do quê? Das controvérsias sobre a Torá, sobre opiniões que cada um tinha, e se colocava, e se registrava, e lá se escreveu o Talmud, com seus enormes tratados, que quase não têm fim, sobre tudo que diz respeito à vida humana e à vida judaica. Então vejam vocês a riqueza, né? Quer dizer, talvez justamente na história de Korach a gente está aqui para aprender e olhar de forma cada vez mais crítica para a comunicação que as pessoas falam. Então, ele pode ter sido extremamente bem intencionado em questionar a liderança de Moisés. Eu sou primo dele, eu sou da mesma família. O grande problema é que ele foi manipular o povo. E mais, entra num outro lance. Ele manipula o povo de que maneira? Porque duas figurinhas na história, né, que foram de certa maneira, né? Desculpa, eu não vi que alguém colocou. A Isabela escreveu, mas podem ir falando, gente. Esse versículo central para o episódio da rebelião de Korah, onde ele e seus seguidores questionam a autoridade espiritual de Moisés e Arão. Eles alegam que todo o povo igualmente são, enfim, o culpa, pois são superiores. No entanto, o que motiva a verdadeira de Korah, vista com inveja e desejo de poder, é algo que o desfecho dramático do capítulo em que ele e seus são tragados pela terra, confirma como sendo punidos severamente por Deus. Muito bem, eu até não, eu sei, tem esse espetáculo hollywoodiano, né, de abrir a terra e que Korah cai. Eu acho que, na verdade, gente, acho que a gente pode sair um pouco, digamos, do textual e ir justamente para essas interpretações. A gente vive um momento extremamente ameaçador do ser humano. Eu diria que a gente vive um momento corachiano. E é isso que eu queria trazer para vocês. Né? Talvez
esse é o momento das grandes ameaças, das falas egóicas, dos líderes que manipulam as pessoas de forma populista, e não é de hoje, né? Vocês sabem muito bem, faz pelo menos uns 100 anos, se não mais, que o mundo viveu as consequências desses discursos manipuladores, né, de a luta absolutamente pelo poder, né, e gente que achava que tinha o poder sem trazer nenhum benefício para a humanidade. É essa a pergunta que a gente faz. O que Korah estava trazendo para o povo? Por que o povo haveria de escolher ele como líder? Que tem na fala de Korah que convenceria esses Anshei Shem, essas pessoas de renome, a dizer, puxa vida, de fato, Korah é ou tem potencial para ser líder, ou pelo Vamos menos a dizer, mais do que ele já tinha. Lembrem-se, como eu falei no começo, né? Korah era Levi, ele já tinha todo um kavod que eu, pelo menos, e meus antepassados de Israel não tinham, né? Né? A galé, a plebe, ele era levita, vamos né? dizer assim, Ele já tinha um patamar a mais, o que ele queria era mais. E talvez o céu não tinha limite para esta kedushá dele. Quando eles falam, né, quando ele fala, nós todos somos santos. Ah, mas talvez eu possa ser mais que os outros. Somos todos iguais, É, mas uns são mais iguais que peronomútil. os outros. Uma entidade coletiva. George Orwell. Vocês percebem quanto isso tudo é real? Quanto tudo isso é contemporâneo? mas o que mais Nossa, interessante que está muito. na tua fala, ô Moré, é como ele não falou, quando a gente fala de plebe, nós estamos falando de pessoas não instruídas, né? Então ele vai para uma galera instruída, quer dizer, um discurso populista, trabalhando mente de pessoas, vamos dizer assim, Influências. estudadas, Influências. que não deveria ser manipulado, que deveria também questioná-lo. Vamos te ouvir de uma forma diferente, quer dizer, ele tem um poder no discurso dele que realmente ele faz a cabeça de pessoas, vamos dizer assim, mestres, doutores, pessoas instruídas da sociedade primeiro, né? Porque se pensar na idade das trevas e blá, 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 nós estamos vendo pessoas iletradas que não sabem de nada e qualquer coisa que vier tá bom. Não, Mas não mas é o ele não caso fez da isso. nossa modernidade. Por isso que eu digo, Jacobson, que nós estamos vivendo uma era corachiana, né? Porque não é isso, é isso que nós estamos vendo. Nós estamos vendo exatamente a possibilidade, e o homem, gente, cria possibilidades cada vez mais rápidas e cada vez mais tecnológicas para ser cada vez mais Korach. Querem mais do que, enfim, a possibilidade de você hoje, eu tenho a possibilidade de colocar na boca do Dani Zekri a mesma fala. Eu consigo construir uma imagem do Dani falando o discurso de Korach da mesma forma, egóica, manipuladora, e que não é o Dani, porque eu conheço ele há alguns aninhos e sei que ele não é o que ele falaria. Mas vejam vocês, o homem criou esta possibilidade. Perceberam isso, gente? Então, esse talvez nesse momento é uma das maiores mensagens desse processo da rebelião de Korach, né? Quer dizer, eu não queria me ater tanto a essa questão da terra se abrindo, porque Deus não é amiguinho em alguns momentos, né? Deus se torna numa ira contra esta figura humana que ele mesmo criou, né? E que ele é, de certa forma, Betsalmon, né? Quer dizer, Betselem Elohim, a imagem divina. Ele diz, meu Deus do céu, essa gente não toma jeito. Semana passada vieram esses 10 infelizes que falaram tudo errado do que é para falar. Tem dois só que falaram a verdade, ou, de alguma forma, Machloket Leshem Shamayim. Entenderam? De novo, os 10 tinham, mais uma vez, a controvérsia destrutiva, amedrontante. Os dois, Yoshua bin Nun e Caleb ben Yefuné, trazem o exemplo, mais uma vez, da discórdia construtiva. Eles dão um pouco de esperança no povo, né?
Porém, vejam, e de novo, então Deus chega uma hora e diz, gente, vocês foram longe demais. E aí vem Deus e fala, vocês foram longe demais, né? E aí começa esse desafio, né? Enfim, dessa questão da reafirmação da liderança de Moshe, né? Então, esse é um processo, gente, extremamente perigoso, né? Quer dizer, a crise que aconteceu no povo de Israel naquele momento do deserto, através de uma pessoa, gente, que é extremamente humana, de que as suas características jamais deixaram de existir no gênero humano e que são extremamente vulneráveis, né? Quer dizer, a sociedade fica sempre muito vulnerável a uma figura como Korah, porque é uma figura extremamente inteligente, foi buscar em processos já conhecidos, né, colocando, né, elementos e discursos conhecidos do povo para ganhar absolutamente ganhos pessoais. E esse processo, gente, é que chama a atenção. Agora, quero trazer, nós temos mais alguns minutinhos, eu quero trazer uma coisa muito interessante que aconteceu, né? Quem vocês acham que deveriam também pagar pelo preço e não pagaram? Diferente do que o Daniel Afonso tinha colocado, né? Quer dizer, os que ofereceram incenso. Provavelmente, Daniel, os que ofereceram incenso eram fruto desse processo, digamos, manipulador e populista. Era gente fajuta. Agora, tem personagens nesta história que não morreram por conta do que aconteceu. Vocês sabem quem? Quem não morreu? E que, mais ainda esquisitamente, porque às vezes o judaísmo fala, tem uma expressão em Os hebraico, filhos de Cora não morreram. quem falou? Herbert. Herbert, isso mesmo. Os filhos de Korach não morreram. E Datan e gozado. Aviram morreram? Oi? Datan e Aviram morreram? Matan e Avirá morreram. Sim. Mas os filhos não morrem. E mais, vejam vocês, e agora quero construir com vocês um outro raciocínio muito interessante. Em que momento esses filhos são citados? Alguém sabe? Eles aparecem no judaísmo. Depois da Torá, eles vão aparecer, esses personagens. Alguém tem ideia de onde eles aparecem? Numa citação. Eles parecem nos Salmos, não é? Isso. Oi, Talmid Chacham é bom, né? Em que salmo especificamente alguém sabe? Salmo não é aquele salmo de Moshe, que tem um. 42, É, 40, Oi? 42, 40, 49, 84, 85, 87, 88. Todos eles aparecem. Tem um em especial, Especial, peraí. muito especial. Vejam vocês, às vezes o judaísmo constrói coisas que a gente não consegue entender de onde aparece, né? Mas alguém tem ideia? Um especial. Ele várias vezes chama. Vocês sabem que vários Teilim, vários salmos, começam Mismor Livnei Korach, né? Uma Mismor é uma exaltação aos filhos de Korach. Vejam vocês, quer dizer, a tradição acabou criando na memória coletiva do povo uma lembrança desta personagem, mas não dele. Ele tem o nome de uma paraxá com esta rebelião populista sem vergonha. Mas quem fica na memória, de certa maneira, são seus filhos. Por quê? Porque eles questionaram o pai. E aí, Jacobson, é o que nós falamos, o que você falou no começo. É legítimo questionar, mas é um questionamento moral, ético, né?
E aí, gente, sabe qual? Qual? 47. Alguém Sim, lê, se alguém tiver acesso aos Salmos, o Salmo 47. vamos lá. Quem pode, já tem alguém fácil? Tem. Pois Parece não. um instante. O Salmo 47, um dos salmos que começam com a lembrança dos filhos de Korah. Todos os povos. Oi, pode seguir, Isabelle. Todos os povos bater palma, aclamai ao Deus com voz de júbilo, pois o Eterno é altíssimo e temível, um grande rei sobre toda a terra. Deus ascendente entre aclamações, o Eterno ao som do chofar. Deus reinará sobre as nações, ele se assentará em seu trono sagrado. Vejam vocês, gente. Quer dizer, é o júbilo do júbilo, né? Quando o homem entra numa fase, né, na descrição de um momento extremamente sagrado, né, na sua conexão com o divino, e onde o chofar será tocado para anunciar um grande momento. Vocês sabem quando se fala este salmo, gente? Alguém lembra dele? Quando nós vamos em Rosh Hashanah, gente, É, começar o toque do chofar. Vocês lembram que quem lembra quando vai tocar o chofar, nós falamos 7 vezes esse salmo. 7 vezes. Nós abrimos os céus, entre aspas, para que ouça o nosso toque do chofar, né? Você sabe, né, que salmo, cada vez que a gente fala, de certa maneira a gente abre misticamente a conexão com o divino, a conexão com os céus, e a gente chama energias, digamos, dos anjos para que abram as nossas conexões, não é? Essa é uma das razões místicas para a leitura dos Salmos. E este em especial, vejam vocês como a tradição judaica é capriciosa. Ela foi trazer de um salmo que lembra os filhos de Korah, talvez um dos grandes rebeldes negativos do nosso povo, na descrição e no momento mais solene, né, do serviço religioso do dia do julgamento do homem, quando a gente abre os céus ou pede para que os nossos sidrot shofarot, né, as nossas como fala, os nossos segmentos dos toques do shofar sejam ouvidos pelo divino, pelos céus, a gente lembra o Korah. É A mesmo. gente, a gente lembra a geração de Korah. Para que será isso, gente? Eu pergunto para vocês, como último questionamento, que eu acho que esse é fundamental. Poderia, Celso, ser por dois motivos. Primeiro, para não ser como Cora, e sim como os seus filhos que se arrependeram e não seguiram esse caminho. Brilhante, Herbert, brilhante, A brilhante, saber, a soberania brilhante. universal de Deus. Mais do que isso, o que nos é demandado neste dia? Que eles Autoreflexão e representam. reflexão. O quê, Dani? Retorno? Autoreflexão Autoreflexão. Jejuá. e o Retorno? auto-perdão, né? Afinal, Deus só pode me perdoar se eu me perdoar também. E, Retorno, não. Chegou no chuva, no Jejuá. sentido da chuva, né? Então, gente, é muito interessante. entendimento. Através de uma figura que é antítese do que o dia nos pede, nós sagradamente utilizamos os seus filhos que questionaram o papel do pai e disseram: Bnei Korach lo metu. A Torá diz isso. Bnei Korach lo metu. Os filhos de Korach não morreram.
E vejam vocês, a tradição judaica vai usar os filhos de Korah num dos momentos mais solenes do ano. Talvez um dos momentos que se perderiam, talvez, para, enfim, o Netan Tokef logo na sequência e, enfim, Kol Nidrei e Neilá, mas está no mesmo patamar, vamos dizer assim, de importância litúrgica, né? Quando a gente está no contato máximo, digamos, Elevação espiritual. na nossa conexão, elevação espiritual, com a nossa conexão com Deus, a gente chama a antítese de Korah. Então, Herbert tem mais um motivo. Você falou dois. Você falou um e eu já me intrometi no meio. Qual seria o segundo? Eu acho que é educação. Educar do que foi e do que essa, essa continuidade. Que mais? Universalismo. Universalismo. Esse é um dos salmos, Isabelle, mais universalistas que tem É. em todos os salmos, né? Ele não fala, na verdade, ele fala de todos os povos, né? É. Kol ha'amim tikukav, né? Quer dizer, todos os povos. Então, ele chama esta energia dos filhos de Korah, mais do que de Korah, para dizer assim, toda a humanidade tem a condição de viver outros dias, desde que sejam filhos de Korah e não Korah. Talvez, na hora de tocar shofar, né, naquele momento mais sagrado, né, onde a gente fala 7 vezes, né, esse salmo, a gente chama a energia De Deus. da humildade, Sim. a energia daqueles que têm a condição de lipol al panav, de se prostrar, né, humildemente como Moshe e mostrar que machloket, que estas controvérsias, como Korah quis fazer, são desagregadoras para o povo, são que não trazem a união do povo, que não permitem a conexão com o sagrado. Por isso que não funcionou essa kedushá dele, por isso essa reivindicação de santidade não funcionou para ele. Por quê? Porque ele não queria nada para o povo. Fala, Dani. Você me permite, Claro. eu vejo também a pergunta que o Daniel fez junto com a história dos filhos de Korah, a mensagem de não deixe os outros fazerem a sua cabeça, né? E, Tenha criticismo. Mesmo que seja o seu pai, você ouve o que ele está dizendo e se você não concordar, coloque-se. E não vai no barulho dos influencers e acende o incenso porque você está assinando o seu atestado de vou com os outros, mesmo que eles estão errados. seja autêntico. Seja autêntico. Seja autêntico desde que a tua controvérsia seja Leshem Shamaim, ou seja uma controvérsia para o bem da comunidade, para o bem do povo, e não para bem de si próprio. Não para bem de quem só ganha você mesmo, porque a terra vai te engolir. Se não é Deus que vai abrir, se não é Deus que vai abrir a terra, você mesmo vai se cair nela dentro. Por quê? Porque a gente sabe o quanto o homem é capaz de se embebedar no seu próprio ego. É isso mesmo. Então, a terra vai abrir sozinha. Não preciso dizer para vocês, gente, mais uma vez, dá para fazer uma lista até amanhã de manhã. Na história humana, de quantos líderes nós tivemos e temos que causam controvérsia lo leshem shamaim, né? Não positiva, não agregadora.
o quanto dos líderes, nos seus discursos, tinha a conquista do alto poder e do poder pelo poder. Se Korach tivesse, de alguma forma, trazido um discurso um pouco mais ético, um pouco mais agregador para a comunidade, um pouco mais construtivo, talvez ele não teria tido o fim que ele teve. Tantos outros, gente, né? Tem um famoso bunker em Berlim que alguém abriu a terra sozinho, depois de ter um discurso extremamente manipulador, brilhante, brilhante, extremamente bem produzido e que tinha um ego, né? Que não estava trazendo nenhum benefício para a comunidade, mas falava em nome da comunidade. Vocês sabem bem de que eu estou falando. Tem outros por aí afora, gente, ainda não morreram. A terra não se abriu ainda para eles. E é isso que eu digo para vocês, a gente precisa ter muito cuidado nessa era que eu chamei de corachiana, porque a gente constrói tecnologias favoráveis a Korach e não talvez tão favoráveis aos Bnei Korach, aos filhos de Korach. E isso que nós temos que ter muito cuidado hoje quando a gente lê Korach, né? A gente ter a sensibilidade de sentir quando esses líderes estão falando, usando a comunidade, dizendo Kulanu Kedoshim, quando na verdade eles estão falando Ani Kadosh, eu quero ser Kadosh. Né? Então, acho que esse é um processo bem difícil de ser feito. Né? Espera um pouquinho só, gente, tem alguém desesperadamente tocando o interfone. Tirou minha concentração e desligou. Bom, e eu acho que é isso que eu queria dizer para vocês. Nesse processo, gente, Korach é um enorme... A Parashat Korach é um grande alerta. Né? É um alerta da dificuldade que a gente tem. Hoje é mais fácil ser Korach do que ser Bnei Korach. É mais difícil a gente ter salmos, né, dos filhos de Korach, de trazer momentos tão bonitos como este salmo, como esse salmo descreve na hora que a gente toca o shofar, do que quando a gente abre a internet, né, e lê e ouve esses discursos maquiavélicos e manipuladores de gente que quer, na verdade, se preservar. E eu só posso dizer para vocês o seguinte: o meu grande medo e o nosso grande desafio é reconhecer que entre nós mesmos moram Korachim. Beijos, gente. Muito obrigada. Era isso que eu... Nossa, homem. Nossa, uau! Jurassicamente, nem sei o que dizer, homem. Olha, um abração em ti, homem. Excelente, viu? Parabéns. Muito obrigada. Barakah. Vocês sempre me inspiram. Eu adoro estar com vocês. Nossa, mas Vocês são realmente. Bnei Obrigado, Korach. Celso. Vocês são Bnei Korach. Por isso que inspiram as pessoas. Já sei até qual vai ser a prédica desse Rosh Hashanah. Lindo, Shior. Muito lindo. Muito Obrigado Nossa, a todos, Ipa. gente. Um abraço. Obrigada, Celso. Obrigada, Super Celso. obrigada. Olha, eu nem senti o frio Celso, aqui, ó. O frio não, foi não embora. foge, Celso, não foge, Celso. É. Agora, como o Davi está viajando, eu vou fazer os anúncios desta semana. Não vou fugir, não vou fugir. Estou aqui. Não, não foge. Então, assim, sábado temos. Desculpem, gente, só antes da Carol falar, gente, desculpem se eu fui um pouco direto nas minhas últimas falas. Não sei se vocês talvez entenderam
um pouco dos meus recados, mas tudo bem. Foi muito Foi bom. Fala, ótimo, Carol. foi muito Tá bom. gravado, Celso. A gente vai assistir várias vezes. Pode deixar. Tenho problemas. Não tenho problemas. Vamos assistir várias vezes para ver se a gente vai pegando. Você tem muito o que pensar, né, Dan? É só você ligar. É só você ligar o Steinmeier, não vai ser difícil de você ver Eu o fiquei canal a 12. pensar. Oh, meu Deus. Beijo. Bibi. Buzina, né? Não, Buzina, não. buzina, buzina. Bibi, buzina. Buzina. Tá, pare, Bom, pare. Carol, Deixa eu dar meus anúncios, vai. Sábado temos Charraritas 9h30. Se Deus quiser, na terça-feira vamos voltar com as nossas aulas de hebraico com o Moré Aguinaldo, que estava assim, meio que entre a casa e os bunkers, mas se Deus quiser, na terça-feira ele vai estar de volta. Quarta-feira nós temos de novo estudo da Paraxá. Thaís, você sabe com quem? Bom, enfim, continuamos toda quarta-feira às 8h30 na próxima Paraxá, com não sei quem é a Paraxá. Isso são os meus anúncios, pessoal. Mas eu tenho, assim, 2 anúncios super legais para fazer. Cat. Dia 5, nós vamos ter... dia 1º, nós vamos ter 4 pessoas que vão passar pelo Beit Din. E se Deus quiser, dia 5 a gente vai comemorar muito e recebê-los na nossa comunidade. Oh my God, help me. Oh my God! Não, nada de réu. Não sei quem são. E outra coisa muito legal, nós encomendamos capas de Torot que estão lindas, 2 para todas as semanas do ano e 2 para Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, que vão vir de Israel. E como a gente quer que toda a comunidade seja assim, como a nossa comunidade é participativa, nós vamos lançar uma campanha para arrecadar esse dinheiro. Não pelo dinheiro, mas pelo todo mundo participar. Então, assim, vocês vão ver a campanha, vocês vão decidir. E se Deus quiser, essas novas capas vão chegar, então, iam chegar dia 9 de julho, mas provavelmente vão chegar um pouquinho mais tarde, dependendo de quem conseguir trazer. E estão muito, muito bonitas. Vocês vão ver, vocês vão adorar. Então, aguardem que a campanha está assim no forninho, saindo. E vai ser muito legal. Essas são meus anúncios para hoje. E, Thaís, tem mais alguma coisa? Esqueci de algo? Não, tá perfeito. Semana que vem, a Paraxá, o estudo é com Michel Feller. Ótimo! Muito gostoso E também. esperamos todos vocês, que seja na nuvem, que seja presencial no sábado, às 9h30, lá na Rua Bahia.